Centec, 2023, professor, SEDUC-CE, Desenvolvimento de Sistemas, M. A interface de usuário deve ser entendida como sendo a parte de um sistema computacional com a qual uma pessoa entra em contato, física, perceptiva ou conceitualmente. Moran, 1981. No que diz respeito à área da interface homem-máquina, dois conceitos estão diretamente relacionados à construção de sites e portais para a web. Primeira, é o parâmetro que trata da qualidade exibida pelos sistemas cuja interface e interação expressam bem a intenção e a lógica de design dos produtores do sistema, permitem ao usuário expressar bem a sua intenção de uso. Segunda, é o parâmetro que define a qualidade exibida pelos sistemas cuja interface e interação não discriminam o usuário salvo com necessidades especiais permanentes ou transitórias. Os conceitos em primeira e segunda referem-se, respectivamente a comunicabilidade e acessibilidade. B. Acessibilidade e usabilidade. C. Comunicabilidade e design. D. Acessibilidade e design. E. Comunicabilidade e usabilidade. A questão descreve dois conceitos importantes para a construção de sites e a questão da interface homem-máquina. Vamos verificar quais são eles. Primeira, é o parâmetro que trata da qualidade exibida pelos sistemas cuja interface e interação expressam bem a intenção e a lógica de design dos produtores do sistema, permitem ao usuário expressar bem a sua intenção de uso. Aqui temos a comunicabilidade, que é a capacidade de expressão lógica da página. A ideia é fazer com que o usuário entenda bem qual a ideia por trás dos comandos e de seu uso criativo, fazendo o usuário formar ideias acertadas sobre as funcionalidades presentes na página, ou seja, fazendo entender o contexto da lógica. Segunda, é o parâmetro que define a qualidade exibida pelos sistemas cuja interface e interação não discriminam o usuário salvo com necessidades especiais permanentes ou transitórias. Agora, nesse item, estamos falando da acessibilidade. A preocupação é com a não discriminação dos usuários, ou seja, é sobre proporcionar um acesso universal. Há diversos conteúdos e orientações para isso. No governo, temos o EMAG, que é o Manual de Acessibilidade. Uma das orientações possíveis seria empregar textos alternativos para imagens. Portanto, ficamos com a sequência comunicabilidade e acessibilidade. Gabarito, letra A. Coque FMT, 2023, Analista de Tecnologia da Informação, Instituto Federal do Mato Grosso. Analise as afirmativas abaixo sobre o Git. Fonte: Chacon, Scott, Straub, Ben. ProGit. Nova York, Apres, 2014. Primeira. O branch no Git refere-se ao ponteiro móvel que indica o commit executado. Segunda. A mudança para um branch existente é realizada com o uso do comando git checkout. Terceira. A mesclagem de branches é realizada com o comando git merge. De acordo com Chacon e Straub, 2014 apenas primeira está correta. B. Apenas segunda está correta. C. Apenas terceira está correta. D. Todas as sentenças estão corretas. E, apenas primeira e segunda estão corretas. A questão trata do Git, um software de controle de versionamento. Primeira. O branch no Git refere-se ao ponteiro móvel que indica o commit executado. Correta. O branch é como um ramo de uma árvore, ele mostra qual caminho o código está seguindo. Tudo começa no branch master e evoluindo. Portanto, podemos tratá-lo como um ponteiro móvel que vai indicar as commits. Veja abaixo uma descrição disso. Quase todo sistema de controle de versionamento tem alguma forma de suporte a ramificações, branches. Ramificação significa que você diverge da linha principal de desenvolvimento e continua a trabalhar sem alterar essa linha principal. Em muitas ferramentas versionamento, este é um processo um tanto difícil, geralmente exigindo que você crie uma nova cópia do diretório do código-fonte, o que pode demorar muito em projetos maiores. Algumas pessoas se referem ao modelo de ramificação do Git como seu recurso matador e certamente diferencia o Git na comunidade de sistemas de versionamento. Por que isso é tão especial? A forma como o Git cria branches é incrivelmente leve,
tornando as operações de ramificação quase instantâneas, alternando entre os branches geralmente com a mesma rapidez. Um branch no Git é simplesmente um ponteiro móvel para um desses commits. O nome do branch padrão no Git é master. Conforme você começa a fazer commits, você recebe um branch master que aponta para o último commit que você fez. Cada vez que você faz um novo commit, ele avança automaticamente. Segunda, a mudança para um branch existente é realizada com o uso do comando git checkout. Correta. A mudança de branch é realmente operacionalizada por esse comando, o git checkout. Veja abaixo uma descrição disso alternando entre branches. Para mudar para um branch existente, você executa o comando git checkout. Vamos mudar para o novo branch testing cifrão git checkout testing. Isso move o head e o aponta para o branch testing. Head points to the current branch. Terceira, a mesclagem de branches é realizada com o comando git emerge. Errada. O comando é merge e não emerge. Veja abaixo uma descrição dele, o básico de ramificação, branch, e mesclagem, merge. Vamos ver um exemplo simples de ramificação, branching, e mesclagem, merging, com um fluxo de trabalho que você pode vir a usar no mundo real. Você seguirá os seguintes passos: trabalhar um pouco em um website. Criar um branch para uma nova história de usuário na qual você está trabalhando. Trabalhar um pouco neste novo branch. Nesse ponto, você vai receber uma mensagem dizendo que outro problema é crítico e você precisa fazer a correção. Você fará o seguinte: mudar para o seu branch de produção. Criar um novo branch para fazer a correção. Após testar, fazer o merge do branch de correção e fazer push para a produção. Voltar para sua história de usuário original e continuar trabalhando. Portanto, temos que apenas primeira e segunda estão corretas. Gabarito, letra I. Vonesp, 2023, Agente de Defensoria Pública, Defensoria Pública Estadual de São Paulo, Analista Desenvolvedor. Um determinado princípio de desenvolvimento de software enuncia que todo pedaço de conhecimento deve possuir uma representação única, não ambígua e autoritativa no sistema. Esse princípio é conhecido como a. Observer, b. Factory, c. Proxy, d. Bola e dry. A questão trata do princípio dry, que significa don't repeat yourself. É esse princípio que enuncia que todo pedaço de conhecimento deve ter representação única, ou seja, sem duplicação. DRY é um acrônimo que significa Don't Repeat Yourself, não se repita. O princípio DRY afirma que o código deve ser projetado de tal forma que não haja duplicação desnecessária. Isso significa que, se houver uma funcionalidade que é usada em vários lugares, ela deve ser encapsulada em uma única função ou classe. Isso ajuda a tornar o código mais fácil de manter e reduz a quantidade de código que precisa ser alterado quando ocorrem mudanças. Gabarito, letra I. FGV, 2023, Analista, Prefeitura de Niterói, Tecnologia da Informação, PGM. A analista Ana desenvolveu a aplicação PMPPage. A PMPPage é uma Progressive Web Application, PWA, que funciona plenamente em browsers modernos sem deixar de suportar as funcionalidades básicas em browsers mais antigos. Sendo assim, a PMPPage aplica diretamente o princípio da PWA de a. Instalabilidade, b. Responsividade, c. Reengajamento, d. Melhoria progressiva, e. Independência de rede. A analista Ana desenvolveu a aplicação PMPPage. A PMPPage é uma Progressive Web Application, PWA, que funciona plenamente em browsers modernos sem deixar de suportar as funcionalidades básicas em browsers mais antigos. Sendo assim, a PMPPage aplica diretamente o princípio da PWA de, galera, o que é um PWA? Os Progressive Web Apps, que, em tradução livre, seriam algo como aplicativos web progressivos, são plataformas digitais capazes de oferecer recursos de aplicativos nativos em navegadores comuns, como Google Chrome, Mozilla Firefox ou Opera. Exemplo, podemos acessar o Facebook ou o Google Maps pelo aplicativo e pelo navegador, são bem parecidos o aplicativo e o computador. Sendo assim, um site PWA pode ser entendido como uma aplicação híbrida entre um website tradicional e um aplicativo mobile.
Outro ponto importante é o que diz respeito à palavra progressivo no nome. Os PWAs ajustam suas funcionalidades aos recursos disponíveis, habilitando novas funções progressivamente, de acordo com o que é disponibilizado pelo navegador utilizado. Dessa forma, se um usuário utiliza um smartphone com um browser ultrapassado, ele verá um site com menos funções, mas ainda assim, terá acesso. Isso é uma vantagem enorme sobre muitos aplicativos que, simplesmente, deixam de oferecer suporte para dispositivos e aplicações antigas devido aos custos envolvidos. Portanto, podemos dizer que um princípio do PWA é a de melhoria progressiva. Gabarito da questão letra D. Fulmark, 2023, Analista Legislativo, ALMG, Analista de Sistema, Área e Desenvolvimento de Sistemas. DOM significa modelo de documento por objetos e é utilizado pelos navegadores para representar páginas na web. Todas as afirmativas a seguir sobre os principais métodos desse modelo estão corretas, exceto a getElementBit, retorna o elemento com o identificador ID, correspondente ao ID passado como parâmetro. B. getElementClassName, retorna uma coleção HTML com todos os elementos que contiverem o nome da classe passada como parâmetro. C. getElementStagname, retorna uma lista de nós estática, não ativa, que representa uma lista dos elementos do documento que correspondem ao grupo especificado de seletores CSS passado como parâmetro. D. querySelector, retorna o primeiro elemento correspondente ao seletor CSS passado como parâmetro. A questão trata dos principais métodos utilizados no desenvolvimento web e pede que se assinale qual item está incorreto. Vejamos abaixo. A. getElementBit, retorna o elemento com o identificador, ID, correspondente ao ID passado como parâmetro. Errada. O método getElementBit permite obter um elemento do documento a partir de seu atributo ID especificado. É um método importante e muito empregado para obter informações ou manipular um elemento em um documento HTML. É suportado atualmente por todos os navegadores mais comuns. B. getElementClassName, retorna uma coleção HTML com todos os elementos que contiverem o nome da classe passada como parâmetro. Errada. O método getElementClassName retorna uma coleção de elementos com nomes de classes especificados. O método getElementClassName retorna um HTML collection. Além disso, a propriedade getElementClassName é somente leitura. C. getElementStagname retorna uma lista de nós estática, não ativa, que representa uma lista dos elementos do documento que correspondem ao grupo especificado de seletores CSS passado como parâmetro. Correta. Esse é o item incorreto. Ele não traz a descrição correta para getElementStagname. O método getElementStagname retorna uma coleção de todos os elementos com um nome de tag especificado. O método getElementStagname retorna um HTML collection. A propriedade getElementStagname é somente leitura. D. querySelector retorna o primeiro elemento correspondente ao seletor CSS passado como parâmetro. Errada. O método querySelector retorna o primeiro elemento que corresponde a um seletor CSS. Para retornar todas as correspondências, não apenas a primeira, use querySelectoral. Ambos querySelector e querySelectoral lançam uma exceção syntax_rr se os seletores forem inválidos. Gabarito, letra C. Instituto Consulplan, 2023, Analista Técnico, MPEBA, Sistemas de Informação. Considerada uma evolução da área de recuperação de informações, mineração de textos é um processo de descoberta de conhecimento, que utiliza técnicas de análise e extração de dados a partir de textos, frases ou apenas palavras. A primeira etapa do processo de descoberta de conhecimento em textos, a qual envolve a seleção dos dados que constituem a base de textos de interesse e o trabalho inicial para tentar selecionar o núcleo que melhor expressa o conteúdo destes textos é a análise semântica. B. Seleção dos termos. C. Preparação dos dados. D. Indexação e normalização. E. Cálculo da relevância dos termos. A primeira etapa do processo de descoberta de conhecimento em textos, que envolve a seleção dos dados que constituem a base de textos de interesse e o trabalho inicial para tentar selecionar o núcleo que melhor expressa o conteúdo desses textos, é a de preparação dos dados.
Na mineração de textos, a etapa de preparação dos dados é fundamental para garantir a qualidade e a relevância das informações extraídas dos textos. Nessa etapa, são realizadas várias atividades, como limpeza dos dados, remoção de ruídos e caracteres indesejados, tokenização, divisão do texto em palavras ou termos, remoção de stopwords, palavras comuns que não contribuem para o significado, stemming, redução de palavras para a forma básica, e outras técnicas de pré-processamento. Vejamos abaixo uma descrição dela. 4.2. Preparação dos dados. A preparação dos dados é a primeira etapa do processo de descoberta de conhecimento em textos. Envolve a seleção dos dados que constituem a base de textos de interesse e o trabalho inicial para tentar selecionar o núcleo que melhor expressa o conteúdo destes textos. Além de prover uma redução dimensional, o objetivo desta etapa é tentar identificar similaridades em função da morfologia ou do significado dos termos nos textos. Por fim, as outras atividades não estão na preparação, mas sim em outras fases. A análise semântica ocorre em etapas posteriores, envolvendo a compreensão e a interpretação do significado dos textos. Por fim, a seleção dos termos, a indexação e a normalização e o cálculo da relevância dos termos são etapas subsequentes na mineração de textos, que dependem da preparação adequada dos dados. Gabarito, letra C. Fundatec, 2023, Analista em Computação, Procergs, Desenvolvimento, Front-end. Tendo em vista que existem diferentes tipos de unidades de medida relativas para a web, indique qual das afirmações abaixo é incorreta. A. A unidade de medida em é relativa ao tamanho da fonte do elemento pai. B. A unidade de medida em é relativa ao tamanho da fonte do elemento irmão anterior. C. A unidade de medida VH é relativa à altura da janela de visualização. D. A unidade de medida VW é relativa à largura da janela de visualização. E. A unidade de medida % é relativa ao tamanho do elemento pai em que é usado. A questão trata das unidades de medida da web e pede que se assinale qual descrição está incorreta sobre elas. Vejamos primeiro quais são as medidas na página da W3, em px, pt, cm, em CSS oferece um número de unidades diferentes para expressão de comprimento. Algumas têm sua história em tipografia, como ponto, pt, e apaica, pc, outros são conhecidos devido a seu uso diário, como centímetro, cm, e polegada, in. E há, também, uma unidade mágica que foi inventada especificamente para CSS, px. Isso significa que diferentes propriedades precisam de diferentes unidades? Não, as unidades não têm nada a ver com as propriedades, mas têm tudo a ver com a mídia de saída, tela ou papel. Mas, em geral, você deve usar um conjunto diferente de unidades para exibição em tela do que para impressão em papel. A tabela abaixo apresenta o uso recomendado. As unidades em ES dependem da fonte e podem ser diferentes para cada elemento no documento. Em E, simplesmente, o tamanho da fonte. Em um elemento com a fonte de 2 polegadas, será, portanto, 2 polegadas. Emprestando tamanhos, como margins e paddings, com significa que eles são relativos ao tamanho da fonte se o usuário tem uma fonte grande, ES. Uma tela grande, ou uma fonte pequena, ES. Dispositivo handheld, mais unidades em CSS no futuro. Para tornar ainda mais fácil de fazer as regras de estilo que dependem somente do tamanho de fonte padrão, uma nova unidade está em desenvolvimento, a REM. A REM, Rooten, é o tamanho de fonte do elemento raiz do documento. Diferentemente do EN, que pode ser diferente para cada elemento, o REM é constante em todo o documento. Outras unidades em desenvolvimento permitem especificar tamanhos relativos à janela do leitor. São a VW e VH. A VW é 1/100 da largura da janela e VH é 1/100 da altura da janela. Com isso, vamos aos itens. A unidade de medida em é relativa ao tamanho da fonte do elemento pai. Correta. Sim, de fato ela expressa a fonte do elemento pai. B. A unidade de medida em é relativa ao tamanho da fonte do elemento irmão anterior. Errada. A REM, Rooten, é o tamanho de fonte do elemento raiz do documento. Diferentemente do EN, que pode ser diferente para cada elemento, o REM é constante em todo o documento. C.
A unidade de medida VH é relativa à altura da janela de visualização. Correta. Sim, de fato é relativa à altura. O H é 8. D. A unidade de medida VW é relativa à largura da janela de visualização. Correta. A unidade é realmente relativa à largura que é vid. E. A unidade de medida por cento é relativa ao tamanho do elemento π em que é usado. Correta. Sim, de fato o símbolo de porcentagem é relativo ao tamanho do elemento π. Gabarito, letra B. Fundatec, 2023, analista em computação, Procergs, desenvolvimento, front-end. Uma Progressive Web App, PWA, é uma aplicação web que combina recursos de sites e aplicativos mobile, oferecendo uma boa experiência ao usuário e menor tempo de implementação se comparado a aplicativos nativos. Sobre essas aplicações, assinale a alternativa incorreta. A. Tecnologias web como linguagem de marcação HTML, linguagem de estilos CSS e linguagem de programação JavaScript são adotadas para implementação de PWAs. B. Fazem uso de Service Workers, que permitem o armazenamento em cache de recursos em segundo plano, proporcionando uma experiência offline melhorada. C. São capazes de ser instaladas na tela inicial do dispositivo, oferecendo uma aparência semelhante à de um aplicativo nativo, com ícone e interface de usuário próprios. D. São responsivas, ou seja, se adaptam a diferentes tamanhos de tela, como em smartphones, tablets e desktops. E. Têm acesso a todos os recursos de hardware do dispositivo, como sensores, NFC, Bluetooth, leitor de impressão digital e outros. A questão trata das aplicações do tipo PWA e pede que se assinale o item incorreto sobre elas. Vejamos. Como definir um Progressive Web App? PWA ou Progressive Web App significa um aplicativo de web progressivo. É um aplicativo desenvolvido a partir de tecnologias da web que todos nós conhecemos e gostamos, como HTML, CSS e JavaScript, mas com a sensação e funcionalidade que fica bem próxima de um aplicativo nativo de fato. Onde utilizam a tecnologia? Atualmente, muitos sites encontrados online são, na verdade, um PWA. Um grande exemplo é o Twitter. Ao acessar o site através do smartphone, poderá instalá-lo na tela inicial. Agora, ao abrir o site através do app salvo, notará que ele se parece e funciona exatamente como um aplicativo nativo. Não há janela de navegador nem nada. Não há diferença em executá-lo em um iPhone ou Android. Basta fazer login e pronto. Esse é um grande benefício de construir o aplicativo da web pensando em um PWA. Quais são as vantagens? Se pensarmos em aplicativos específicos nativos de plataforma e aplicativos web em termos de recursos e alcance, os aplicativos nativos da plataforma representam o melhor dos recursos, enquanto os aplicativos da web representam o melhor de alcance. Os PWA são desenvolvidos e aprimorados com apps modernas para fornecer recursos potentes, confiabilidade e capacidade de instalação, ao mesmo tempo que alcançam qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo com uma única base de código. É a união entre as duas qualidades principais, recursos e alcance. Agora, vamos verificar qual o item incorreto sobre essas aplicações. A. Tecnologias web como linguagem de marcação HTML, linguagem de estilo CSS e linguagem de programação JavaScript são adotadas para implementação de PWAs. Correta. Como vimos, a aplicação PWA é um aplicativo desenvolvido a partir de tecnologias da web que todos nós conhecemos e gostamos, como HTML, CSS e JavaScript, mas com a sensação e funcionalidade que fica bem próxima de um aplicativo nativo de fato. B. Fazem uso de Service Workers, que permitem o armazenamento em cache de recursos em segundo plano, proporcionando uma experiência offline melhorada. Correta. Sim, de fato esse é o escopo de trabalho do Service Worker. Vejamos abaixo, Service Workers. Os usuários esperam que os apps sejam iniciados em conexões de rede lentas ou instáveis, ou mesmo offline. Ele espera que o conteúdo com que interagiu mais recentemente, como faixas de mídia, ingressos e itinerários, esteja disponível e possa ser usado.
Quando não é possível fazer uma solicitação, eles esperam que o app os diga, em vez de falhar ou falhar silenciosamente. E os usuários querem fazer tudo isso rapidamente. C. São capazes de ser instaladas na tela inicial do dispositivo, oferecendo uma aparência semelhante à de um aplicativo nativo, com ícone e interface de usuário próprios. Correta. Sim, é um misto de aplicação nativa com web. D. São responsivas, ou seja, se adaptam a diferentes tamanhos de tela, como em smartphones, tablets e desktops. Correta. Sim, de fato eles se adaptam a diferentes tamanhos de tela, com o uso das propriedades próprias da customização do HTML, com CSS e JavaScript. E têm acesso a todos os recursos de hardware do dispositivo, como sensores, NFC, Bluetooth, leitor de impressão digital e outros. Errada. Essa é uma desvantagem, pois eles não têm acesso a todos os recursos de hardware do dispositivo. Vejamos abaixo. Vamos desvendar alguns dos recursos progressivos dos aplicativos da web. Então, esses aplicativos têm acesso limitado ao hardware. Armazenar dados do aplicativo no cache. Enviar notificações push apenas para usuários do Android. Funcionar corretamente com uma conexão de internet baixa e offline. Gabarito, letra I. FGV, 2023, Assistente Legislativo Administrativo, Assembleia Legislativa do Maranhão, criador e desenvolvedor de web e plataformas digitais. A seleção apropriada do formato de imagem pode melhorar significativamente o desempenho de um website. Para trabalhar com fotos e imagens que possuem uma ampla gama de cores, e cujas opções de otimização estão relacionadas com a redução de qualidade de ruído, o formato a ser escolhido é A. GIF. B. SVG. C. JPEG. D. PRO. E. PNG 24. A questão trata do padrão JPEG. É ele que permite a flexibilidade para a compressão de imagens e por isso é preferência em websites. Vejamos abaixo duas descrições sobre isso. O JPEG é um tipo de imagem rasterizada, ou raster, ou seja, é formado por blocos de pontos, com cada ponto representando um pixel. A principal característica do formato é o suporte à compressão, que permite ao arquivo ter tamanho em bytes muito menor do que se não houvesse nenhum tipo de compactação. Nas câmeras, o JPEG pode ser formado a partir de um arquivo RAW, com dados brutos, ou gerado pelo processador de imagem. O processo começa com a separação dos dados de cor dos de brilho. Isso é feito convertendo as informações de RGB, cores primárias, em YCBCR, que tem um valor para brilho, luminância. A conversão para YCBCR permite que as informações de brilho sejam compactadas em um nível diferente em relação às cores, melhorando a taxa de compressão. O processo segue com outras técnicas, como a que remove informações espaciais desnecessárias da imagem. Sobre JPEG. JPEG é um padrão internacional, proposto pelo Comitê ISO Joint Photographers Expert Group. Esse formato permite a transferência de arquivos por uma grande variedade de plataformas. JPEG é baseado em codificação da imagem por transformação matemática, o que oferece altas taxas de compressão, embora haja perda de informações. JPEG pode comprimir imagens até um quinto do tamanho original, sem perda de qualidade perceptível. Arquivos de imagens que seguem este formato têm extensão JPEG ou JPG. Outro formato muito usado é o GIF, porém ele não tem esse suporte para múltiplas cores. Veja abaixo, a mais notável delas é que os GIFs só têm suporte para um máximo de 256 cores, o que é suficiente para gráficos, mas bem insuficiente para vídeos e fotografias. Essa limitação é o motivo pelo qual de vez em quando aparecem uns GIFs com cores estranhas e pontilhados. Gabarito, letra C.